Então, página 244, propriedades dos materiais. Como a gente vê muitos conteúdos, a gente está trabalhando essa unidade voltada para as questões energia elétrica, outros tipos de energia, produção dessa própria energia, gente. A gente vai estar olhando agora que dentro desse contexto de produção de energia, existem também as propriedades físicas. Então, a gente vai estar observando que existem elementos dentro dessas propriedades que vai fazer com que a gente observe que ao nosso redor existem elementos, como vão ser citados aqui, elementos que têm uma durabilidade maior, que têm uma elasticidade, que têm condutibilidade, ou seja, que são condutores de energias, e também aqueles que têm densidade e resistência. Então, se eu entrar num cômodo da minha casa, eu vou estar observando que existem diversos elementos desses, que eles fazem parte, gente, realmente do dia a dia da gente, e que são elementos que constituem as propriedades físicas. Então, para que eu aprofunde mais essa explicação, eu vou pedir aí a ajuda de vocês na leitura. Eu estou achando que hoje tem muita gente calada. É importante que vocês façam as participações nos momentos das aulas, gente. Então, eu vou pedir, vamos começar com Maria Eduarda. Bem caladinha, Maria. Maria, lê para mim aí esse primeiro parágrafo, os materiais envolvidos, do título, na verdade. Tá bom. Os materiais envolvidos nas transformações de energia, nas situações em que a eletricidade, nas demais atividades humanas, apresentam características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades nos ajudam a Reconhecer. reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objeto que desejamos produzir. Muito bem. Então, gente, como eu falei para vocês no início da aula, existem esses elementos que são, como a Maria Eduarda acabou de ler, propriedades físicas que estão presentes em vários locais onde a gente está localizado. Por exemplo, aqui no quarto onde eu estou, eu vou encontrar elementos que possuem uma elasticidade, que possuem uma durabilidade, que têm uma densidade, então, que são materiais de ferro, de plástico, de cobre, de tecido. São elementos, gente, realmente que contêm essas ações que a gente vai estar falando daqui a pouco. Então, isso aí, essas propriedades ajudam a gente a reconhecer e diferenciar materiais. Então, se eu pegar, aqui tem um exemplo bem interessante, um lápis, né? Eu vou saber a durabilidade daquele lápis quando eu precisar utilizar ele para escrever. Eu sei que ele tem uma durabilidade, porque eu coloco muita força para escrever, e aí eu vou ver que a pontinha do lápis ele tem uma durabilidade para isso, né? Então, isso é que eu quero que vocês entendam, que são elementos diferenciados que fazem parte dessas propriedades físicas que a gente vai estar falando agora, certo? Nós estamos observando a densidade. Oi? Oi, Saul. Pode falar. O que é que o papel arranha? O material ele arranha? Aí agora é uma pergunta que eu até vou também pesquisar sobre isso. Mas eu acredito que são os elementos, os compostos que estão contidos na produção dele, né? Ele arranha quando a gente se corta também, né? É isso que você quer dizer? Porque ele tem
papel. Hum, Essa pessoa passa, ó. passa- é isso. Vai depender dos compostos, dos elementos que estão contidos na produção do papel. E às vezes também a gente pode ver até a questão da. Uhum. E pode ser também até uma sensibilidade que a gente pode conter no tato, por exemplo, né? Porque você pode ter esse. Você pode ter um. Ou talvez a nossa proteção de pele seja fraca. Ou você tem uma pele mais sensível do que outra pessoa. Então, quem tem um tato mais fino, logicamente, vai ter uma sensibilidade maior. Ah, tia, mas eu não sinto isso. Tem lugares que são mais sensíveis do que os outros. Tá? A palma da mão é super sensível, né? Então, por isso que você diz, ah, tia, eu passo a mão no papel e sinto, assim, algo diferente. Vai ter gente que não vai sentir, porque vai ter uma sensibilidade menor, né? Um pouquinho mais durinho, né? A ponta dos dedos, a palma da mão. Então, vai depender bastante. Pode ser, como eu lhe disse, pode ser elementos contidos na produção da folha, como também pode ser a sensibilidade que você tem no seu tato. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Densidade. Saul, lê para mim, já que você já está na ativa aí. Características que relacionam a massa de um objeto feito de determinado material ou volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usado para identificar. Muito bem, gente. Eu gosto muito dessa parte, porque a gente vai ver a densidade. Ou a questão de quantidade também. Ele está trazendo dois exemplos interessantes. O algodão e E o ferro? o ferro. Vocês estão observando, gente, que a quantidade de algodão é bem maior do que a do ferro. Mas se você observar aí no livro de vocês, que ele coloca o ferro e o algodão nas balanças, mesmo eu sabendo que o algodão ele tem quantidade maior, o ferro É com o mesmo peso. tem o mesmo peso. Só que a gente sabe que as. Oi. Um é mais leve que o outro e um tem mais e o outro é assim. Um tem um monte de algodão, que o algodão é muito leve também, e tem só um pedacinho de ferro. Os dois dá o mesmo peso. Isso é a questão da densidade. Ou seja, um tem uma densidade maior que o outro, porém os pesos são iguais. Oi, quem fala? Não entendi. Ariel, explicou aqui o que é densidade. Mas eu falo pra você, ó. É quando a gente vai observar, Ariel. Ah, Mas que ele colocou aqui de algodão, eu não trabalho com de algodão, que é uma substância pequena, mas é uma substância mais pesada. é que vocês têm que entender o seguinte, ele está falando em densidade. Mesmo sendo materiais diferentes, é importante que a gente sabe que o algodão é bem mais leve que o ferro. Para eu poder chegar à mesma quantidade, eu preciso colocar uma quantidade maior de algodão para chegar mais ou menos ao peso do ferro. Então, isso aí a gente fala em densidade, né? Questão de, como ele cita aqui, ó, massa de um objeto feito de um determinado material. É tipo ferro, é tipo isso aqui. Dentro desse negócio assim aqui, tem Por aí. ó, ferro. Deixa eu olhar aqui que eu não tô. Deixa eu diminuir aqui minha tela para eu poder ver. Sim. É o sol. Mas tem um bocado. Aqui, ó, dá pra ver. Dois, né? Dois que cortam. É assim, Ariel. Você tá com
umas madeirinhas nas mãos. Se você pegar uma barra de ferro, para poder chegar mesmo peso, você tem que pegar várias essas madeirinhas aí para poder chegar mais ou menos ao peso do ferro. Se você colocar na balança. Tá entendendo? Isso aí, gente, eu estou trabalhando as questões de densidade. Certo? Lê para mim, Luiz. Aí a parte de resistência ou tenacidade. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido ao impacto, como uma queda ou uma martelada. Olha aí, gente. Então, um material resistente. Quando a gente compra um material e diz, eita, esse material, aí cai no chão e você acha que vai quebrar. Minha Nossa Senhora. E você percebe que nada aconteceu, esse material é um material resistente. Então, tem materiais, pessoal, que são muito resistentes a impactos. Né? Isso aqui, ó. O que é isso aí? Negócio Pronto, pode ser. Então, a tampinha de perfume. Por causa que mesmo as pessoas botam alguma substância que fica desse quebrado. Sim. Isso aqui é bonito. Então, tem materiais que são próprios, são construídos para que possuam uma resistência maior, gente. Então, a impactos, a movimentos, tudo isso são elementos que são resistência ou tenacidade. Certo? Deixa eu ver. Esse é bem pequenininho. Ariel. Ariel? Lê para mim aí. Lê para mim essa parte de. Ixi, dureza é pequena. Lê dureza aí para mim. Dureza, Isso. quanto maior é a dureza do material, mais difícil de estar sua superfície. Pois é, ó. É um material mole, pode ser usado para escrever, ou seja, escavadeira. Então, eu sei que eu faço a ponta dele, ele vai se acabando ao longo do tempo. Mas eu preciso que ele tenha uma determinada dureza, gente, para que eu possa escrever e, logicamente, essa escrita ela ser mais durável. A maioria desses lápis, eu até vi Maria Eduarda mostrando aí, que eles têm hoje em dia... Pronto, gente? Pessoal, continuando aqui. Então, precisa entender que esse material, ele necessita de uma dureza e, ao mesmo tempo, ele necessita de uma flexibilidade para que eu possa fazer o registro. Por exemplo, uma escrita, não é? Gente, vocês estão entendendo até agora? Sim. Saul, Ariel, Álamo, Mateus. O que seria uma contabilidade térmica? Condutibilidade térmica é algo que é condutor. Então, ele produz é condutor de energia, de calor. Então, rapidamente esquenta, rapidamente vai fazer uma determinada produção de energia. Ah, entendi. É tipo uma panela? Sim. Pronto, panela é algo bem interessante porque a panela, quando ela esquenta, ela vai cozer os alimentos mais rápido, não é? Ela é um condutor de calor. É uma pipoca, né? Sim. Pipoca. Você fritar um ovo, tudo isso, essa panela ela vai conduzir o calor para os alimentos. Álamo. Álamo, Bom dia. faça favor para mim, leia essa parte aqui de elasticidade. Tá. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original, com a força causadora da deformação para de atuar. Olha aqui um exemplo. Borracha. Pronto, pode continuar. A borracha é um exemplo de material elástico. Ao puxar o elástico para o papel, ele estica. Ao soltá-lo, ele volta à forma original. Excelente. Não existe exemplo melhor do que o elásticozinho não, né? Aquela liga de dinheiro, gente.
Minha gente, a gente dá uma esticada nele bem imensa, solta ele e volta ao normal. Aí você tem que ter o cuidado para não acontecer esse belo acidente, né? Se você põe ele na ponta, já aconteceu. Ai, quem foi que nunca teve um acidente de leve desse? Eu posso falar. Aí, já chegou com um. Então, olha aí, Ariel, eu dou uma esticada imensa nele, Ariel, volta ao normal bem rapidinho. Ariel, corta essa da tua moita. Saul. Sim, não, Saul. Deixa pra lá, Ariel. Vou fazer um cabelo, Marco, tá grande demais. Meu amor, agora. Pois é, cada um com o seu estilo, tá certo? Seus problemas e o seu estilo também, né? Cada um gosta de cabelo curto, cabelo longo, tá bom demais. Tá certo, você não gosta? Tá ótimo. Pois é o que tá acontecendo no momento, né? Então vamos lá. Alguém ficou sem ler? Ariel? Alguém ficou? Loise? Você... Gente, continuar aqui a aula. Saul? Pronto. Loise, você já leu? Não me recordo. Ah, tá. Então vou concluir aqui, pessoal. Condutibilidade. Pronto, leia. Pode, leia. Me ajude. Condutibilidade deve indicar a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de isolantes térmicos. Muito bem. Então, olha a diferença. Você até me perguntou com relação... Sim. Fale, antes de eu explicar mais um pouco. O alumínio é um bom condutor térmico. Uhum. Muito usado na fabricação de panelas. Eu ainda sabia que panela era feita de alumínio. Sim, tem alumínio e tem ferro. Vidro, depende do material. Agora você... Panela que é de alumínio. Tem, a maioria delas é de alumínio, que são excelentes condutores de calor. Pronto, pronto. Diz que a energia térmica do fogo passa de forma eficiente para o Ariel, alimento, ou seja, presta atenção, Ariel. Pode falar, Saul. para colher mal que aquelas colheres de madeira, sabe? Que é usada para fazer café, essas coisas. Fábrica é feito de madeira, um material isolante. Por isso podemos segurá-la, mas cuidado, tem que colocar uma panela quente, pode causar queimadura. Pronto. Agora eu vou dizer a diferença. A panela de cobre, a panela de alumínio ou de ferro, elas são excelentes condutores de calor. É aí onde acontece o processo de cozimento dos alimentos. Você citou o exemplo de fazer pipoca. Eu falei aqui com relação a fritar um ovo. Então ali, gente, então eu coloco, pronto. Pronto, gente, um momentinho. Então, quando ele está em contato, né, Ariel, quando ele está em contato com o calor, gente, com o fogo, vocês vão ver que rapidamente ele vai produzir aquele calor, conduzir esse calor, e ali vai fazer a questão do quê? Do cozimento. Aí eu vou ver um exemplo aqui no próprio livro, que é a colher de pau.
A colher de pau, ele já tem o quê? É como se fosse um isolante térmico. Então, ele está em contato com o alimento, está em contato com a panela, mas se você pegar nela, ela não vai esquentar. Ou seja, tem um contato com o calor, mas ele não vai receber esse calor. Então, são duas situações bem diferentes. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo, gente? Sim, tia. Pronto. Para a gente concluir, pessoal, na página 246, a gente vai estar observando aqui. Oi. Até sobre o magnetismo. Isso. Eu acho muito bacana o magnetismo, que é a força de atração de campos magnéticos, né? Então, o que é negativo vai se juntar ao positivo e o que é negativo e negativo vai se repelir, ou seja, vai se separar. Entendeu? Mas vamos entender agora um pouquinho. Então, eu vou ler aqui. Uma gravidade. É possível andar pela parede só por... Até agora que eu saiba, não. Se você pular nela, Vamos lá, gente. Presta atenção. jogar e jogar Mag- o pé nela é possível andar. Vamos lá, Saul. Mateus, Saul, acompanha. Magnetismo, 246. O ímã é um objeto capaz de atrair alguns tipos de metal, como o ferro e o níquel. Essa propriedade de atração é chamada de magnetismo. A região ao redor do ímã, na qual ele tem poder de atração, é chamado de campo magnético. Então, para eu não precisar ler tudo, gente, presta atenção. Muitos de nós utilizamos o ímã sem a gente perceber onde ele está. Por exemplo, lá na minha cozinha, eu coloco contas ou então lembretes de algo e vou lá e colo na geladeira com um ímã. Gente, esse ímã, ele é chamado de quê? Um processo de magnetismo. Então, ele acaba sendo atraído por o ferro, principalmente porque um conduz o outro. Então, um se une ao outro. Eu vou lá, coloco minha continha de energia e vou deixar lá na geladeira. Pronto. Metal, isso. Então, o ímã, ele acaba se unindo através dessa condução aí, né? Esse campo magnético. Vê de novo, Ariel. Vá. Isso aí é o campo magnético, ou seja, o ímã está atraído pelo ferro, pelo metal. Muito bem. Acredito que vocês já tenham visto esse tipo de processo, né, gente? Muitos de vocês em casa possuem ímã em algum lugar. Então, é a atração, esse campo magnético faz com que esse processo aconteça. Sim. Exatamente. Gente, alguma dúvida? Pode atrasar. Esse processo, Ariel, faz aí de novo, Ariel, pega aí devagarinho e mostre. Quando isso acontece, do metal, ele se atraído pelo ímã, ou o ímã atrai o metal, isso aí é uma força de atração. Eles se unem. Agora, ele está dando aqui o exemplo, Ariel. Ímã do Polo Norte. O Polo Norte, ele diz, é o polo aqui do material desse elemento aqui, ó, do ímã. Quando, gente, não acontece a união, ou seja, quando eles se separam. Oi, Saul. Sabe, um imã que é um composto bom em atrair as coisas? Bombril. Oi. Bombril pode atrair metal. Será? Lembra daquele experimento da flanela? Sim.
Vocês fechou o áudio aí um pouquinho? Não. E deu certo. Foi? Então, tipinho diferenciado, né? Gente, quando eles se separam, vai já, Ariel, deixa eu só concluir aqui. Quando os elementos eles se separam, se eu pegar dois ímãs, depois vocês fazem o teste. Pega dois ímãs e tentem juntar. Não dá certo, porque eles não se juntam, eles querem se separar, então eles se repelem. Entendeu? Eles se separam, eles não conseguem se juntar. Eles têm cargas iguais, elementos iguais, então eles tendem a se separar ao invés de se unir. Então eles se repelem. Alguma dúvida, gente? Eu não quero ninguém ir para casa com dúvida. Tá bom? Oi, Ariel. Sim, aí a atração. Força de atração. Você tem outro imã aí? Oxente, saiu? Pronto. Pega o outro maior aí que você tem. Pega os dois. Juntou? Tem outro elemento. Porque quando eles são puros, eles acabam se repelindo. Ou seja, eles não se juntam. Pronto. Não consegue porque eles se repelem, gente. Eles têm elementos iguais que acabam separando eles. Eles se repelem. Separar e se repelir. Gente. Oi? Porque vai depender do material. Se você for tentar fazer em madeira, não dá certo. Se você for tentar fazer plástico, não dá certo. Vai depender do material que está próximo, os elementos químicos contidos em cada propriedade física, vamos dizer assim. Gente, alguma dúvida? Oi? Oi, Loíse. Pronto. Os dois ímãs, porque eles têm elementos iguais. É como se fossem cargas positivas de um lado e do outro. Eles não se atraem, ao contrário, eles ficam se repelindo, eles não se unem. Justamente por isso, por ter elementos iguais. Certo? Agora, se você pegar como o Ariel pegou o metal, pegou o ímã, eles têm elementos diferentes, um é positivo e o outro é negativo, ele acaba se atraindo. Vocês estão entendendo, gente? Aqui, ó. Exatamente isso. Aqui, ó. Tá aqui, né, o metal? Né, aqui, ó. Tô vendo. Ó. O unha tá aqui, ó. Vou soltar, ó. Isso. Olha aqui, ó. Eu achei estranho essa questão que eu tava lendo. João tentou aproximar dois ímãs, percebeu que não conseguia grudá-los. Pegou eles e ficou no lado oposto, onde estava tentando aproximar. E, para sua surpresa, os ímãs grudaram. Beleza. Tem essa questão aí do lado oposto, ou seja, um lado diferente. Vamos dizer que o ímã ele está dividido em duas partes, ó. Como vocês viram aí, a parte vermelha e a parte azul. É como se fosse carga negativa e positiva. Um lado realmente ele não vai grudar. Ele vai se repelir. Porque se um é negativo e um é positivo, pode acontecer a junção. Mas se os dois forem positivo e positivo, não acontece. Eles não se juntam, eles se separam. Eles têm que ter elementos diferentes para poder conseguir se juntar. Tá entendendo? Se for iguais, não dá. Elementos iguais. Certo, Loís? Tu entendeu? Certo. Gente, para a gente concluir aqui a aula, a gente vai estar concluindo aqui a aula. E aí eu vou colocar na agenda de vocês, lá no grupo dos pais, as páginas
de matemática e de ciências para vocês resolverem, né? Alguma dúvida, gente? Não. Pronto. Mariel, Luiz, explica. Tá certo? Madeira, tia. Madeira. Madeira não cola. O ferro, sim. Então, vamos lá, gente. Ó, próxima aula. Até a próxima aula. Oi, Alamo. Oi. Quem é que tá falando comigo? É tu, Alamo? Não, tá falando comigo, eu tô falando com a senhora. Ô, mas você tá... Ah, tá. Quer falar alguma coisa? Eu tenho uma piada. A senhora conhece a mulher que morreu de panela? Panela. Ah, já vi essa piada. Panela. Meu carro, hein? Panela. É. Tchau. Oi. Tchau. Oi, Ariel. Pronto, pessoal. Concluímos nossa aula. Tchau, tchau. Beijos, até amanhã é aula gravada, viu? Amanhã a aula é gravada. Bye, bye. Tchau, Maria. Tchau.